Boa noite. Estamos começando o programa Argumentando, que hoje conversa com o doutor Felipe Lucena, da Procuradoria da República, e é aqui no Amapá o coordenador do Núcleo de Combate à Corrupção. Na entrevista comigo, o Josiel Clu, meu companheiro de todas as jornadas aqui, e nós esperamos contar com você também durante esse programa Argumentando. Vamos aqui justificar, vamos argumentar, vamos perguntar tudo que for possível. Aguarde só um momento que a gente volta já. Muito bem, estamos de volta, agora sim, declarando o nosso prazer em receber aqui o doutor Felipe, para tratar de um assunto desse tão delicado e que também tão atual e tão necessário ser discutido a nível popular. Exatamente. Não é? E eu primeiro quero declarar esse prazer de tê-lo aqui, esteja à vontade para a gente conversar sobre isso. Eu que agradeço pelo convite inicialmente. Pois é, doutor. A Procuradoria da República lança a mão aí de um instrumento, que é esse instrumento do que é o povo, né, para coordenar uma ação tão importante, que é essa ação que vai trazer várias propostas, mas dentro dela aquela central, e que está nesse centro todo, que é o de combate à corrupção, neste mal que está aí entranhado em todas as esferas de governo, principalmente. Nós estamos sido testemunha disso pela imprensa e até pessoalmente, de várias declarações feitas por várias pessoas importantes que estão tentando salvar o Brasil. O que é isso realmente? O Ministério Público Federal está encampando uma campanha de caráter nacional, e aqui no Amapá a gente também, a Procuradoria da República aqui no estado do Amapá também está à frente dessa campanha, que busca em primeiro lugar trazer a sociedade para o debate do que é a corrupção e como a gente faz para combater a corrupção. E nesse ensejo, o Ministério Público Federal propôs 10 medidas que dariam maior eficácia e maior celeridade no combate à corrupção e na recuperação de valores que são desviados nesse processo de corrupção. O que é que o Ministério Público entende como corrupção? Porque a gente fala tanto e de repente está tão no conceito, cada qual tem um conceito. A corrupção, ela foge, não necessariamente a corrupção, aquela em grandes largas que a gente vê no cenário político nacional, no Congresso Nacional. A corrupção está desde o ato de dias que parecem pormenores, como furar uma fila, estacionar numa vaga que é proibida, como em larga escala, desvio de verba pública, má gestão da verba pública. Então a corrupção é um conceito que não é definido, é um conceito que está difuso na sociedade e que muitas vezes coisas que passam desapercebidas como corrupção são sim a gênese, o embrião do que vai se refletir num cenário macro da sociedade. Seria um distorcimento da educação? Também, claro, a corrupção está intrinsecamente ligada à falta de consciência política e falta de educação da sociedade como um todo. Eu também queria lhe falar da minha satisfação de recebê-lo aqui no programa e fazer umas ponderações. Dia desse nós estávamos conversando aqui com o presidente de partido e eu falei para ele o seguinte: a gente ouve muito falar do cidadão em corrupção eleitoral, que o político foi lá, que comprou voto, que não sei o quê. E a gente tem percebido no decorrer do tempo que o cidadão, o eleitor comum, ele vai ao político, pede um benefício pessoal e se imediatamente ele encontrar uma equipe de reportagem e perguntar para ele o que ele acha de corrupção, ele vai dizer que todo político é corrupto. Quer dizer, ele não se enxerga como o corruptor, porque em toda a corrupção há o corrupto, é o corruptor. Como é que o Ministério Público enxerga, como é que ele vê e que medidas terão nessa campanha que é muito importante para a nossa sociedade, de 10 medidas de combate à corrupção, como é que o Ministério Público enxerga não só o ente passivo, mas como também o ente ativo nesse processo de corrupção? Essas medidas, elas se consubstanciam em alterações da legislação que buscam não só reprimir a corrupção, mas elas têm um caráter, primeiro, de prevenir a corrupção. E essas medidas, elas estão, que a gente fala na campanha, é que ela observou uma janela de oportunidade. Que janela de oportunidade é essa? A gente teve um estudo recente da Transparência Internacional, que é uma ONG que analisa a questão da corrupção, que analisou a questão de Hong Kong. Hong Kong era um dos países mais corruptos
e hoje ocupa o 17º lugar na escala de transparência e combate à corrupção. Como é que eles conseguiram reduzir o grau de corrupção lá? Em primeiro lugar foi investimento em educação. E em segundo lugar, o lema deles em Hong Kong era denuncie a corrupção. Então, o processo de educação, conscientização política e denúncia à corrupção foram os pilares que levaram a um país que tinha índice alarmante de corrupção a chegar hoje ao 17º lugar. Então, essas campanhas, ela não tem, a campanha que a gente está encabeçando, não tem só um caráter repressivo, mas tem, antes de tudo, um caráter preventivo. Prevê que, por exemplo, um percentual da publicidade administrativa vá para campanhas de combate à corrupção, esclarecimento da população, mostrando os órgãos de controle, como fazer denúncias. E o grande lema é denuncie a corrupção. Estamos repetindo uma experiência exitosa que ocorreu em Hong Kong, agora aqui no Brasil, através das 10 medidas. E o primeiro pilar é a preventiva, em que nosso lema é denuncie a corrupção. O Ministério Público Federal, então, nacional, ele está envolvido no mesmo projeto. Sim, exatamente. No mesmo projeto. O projeto ele se consubstancia num projeto de lei de iniciativa popular. Tal qual ocorreu com a lei da ficha limpa, que foi um projeto de iniciativa popular, agora o Ministério Público Federal conclama a sociedade para que participe desse movimento e que colha assinaturas do vizinho, do colega de trabalho, do familiar, para que a gente possa mandar um projeto de lei de iniciativa popular buscando basicamente 10 alterações da legislação para que o combate à corrupção seja mais eficaz. Hoje em dia a gente tem várias brechas na lei e a punição do crime de corrupção, tanto a investigação como a punição do crime de corrupção é algo muito ineficaz aqui no Brasil. A gente tem hoje, por exemplo, a gente vê a Lava Jato, a gente tem 20 denúncias, 103 réus, 500 milhões já retornados aos cofres públicos, mas há um receio na instituição do Ministério Público de que tudo isso venha a não ter o êxito que se espera, porque pode, uma mera nulidade processual, acabar com tudo. Então, essas medidas buscam sanar esses possíveis efeitos lesivos da nossa legislação, que ainda é tão anacrônica em alguns pontos. Quer dizer, a legislação, o Ministério Público Federal vê problemas na legislação atual. Exatamente. Principalmente nessa parte que lida com a corrupção, com a lei da improbidade administrativa também. Exatamente. Uma das medidas, a maior celeridade, é a lei da improbidade administrativa. Hoje, uma ação de improbidade administrativa, que são aquelas que buscam sancionar os agentes públicos e agentes políticos que cometeram atos de improbidade, crimes, desvio de verba pública, é uma das ações mais demoradas que existem para o judiciário julgar. Existem várias fases, não existem varas especializadas para juízes especializados nesse tipo de ação. Então, é um contrassenso. A gente está buscando combater a corrupção e uma ação que era para ter o rito célere é a que demora mais. Então, a gente busca alterar esse rito processual, busca aumentar a pena do crime de corrupção. Hoje, a corrupção, ela seja uma corrupção em pequena monta ou em grande monta, ela tem uma pena inicial de 2 anos. A corrupção, o peculato, o desvio de dinheiro público, tem uma pena irrisória. Isso, normalmente, redunda em uma resposta penal muito frágil. A pessoa desvia bilhões dos cofres públicos, pode chegar a ter uma pena de 2 anos e vai depois prestar serviço à comunidade, vai pagar uma prestação pecuniária que se traduz em cestas básicas. Então, a corrupção é o crime que mais mata aqui no Brasil. Se a saúde está precária, se não tem medicamento, se a educação está precária, isso vem de um lado da corrupção e de outro lado da má gestão do dinheiro público. Então a gente tem que estancar o sangue desse câncer aqui no Brasil, que é a corrupção. E acaba premiando, com uma pena tão branda como essa, acaba premiando o infrator. Exatamente. Aquele que está matando muito mais do que câncer, do que doenças muito mais conhecidas. É o que nós falamos. Homicídio normalmente é um crime passional. No momento de raiva, no momento de estresse, no momento de pressão, a pessoa comete um homicídio. Já a corrupção é um crime racional. O sujeito que vai realizar um ato de corrupção, um desvio de verba pública, ele pensa antes de fazer aquilo, ele faz uma análise de custo e benefício. Ele vai fazer uma análise de custo e benefício e vai ver que no final a consequência que pode vir para ele é ínfima, é muito pequena. Então vale a pena no Brasil ser corrupto, infelizmente. Essa é a realidade do nosso país. Se você fizer uma análise de custo-benefício, o agente público pode desviar milhões e vai ter uma resposta penal ínfima. Vai depois prestar o serviço à comunidade, vai pagar valores correspondentes em cestas básicas. Então o custo-benefício da corrupção aqui no Brasil, infelizmente, vale a pena para aquele que quer cometer esse tipo de crime e a gente tem que estancar isso na lei, em primeiro lugar. O Ministério Público Federal, o senhor como membro do Ministério Público Federal, acha que o Ministério Público Federal está preparado para justificar essas alterações que ele propõe na legislação? Claro, com certeza. Vocês lidam todo dia com isso. Exatamente. Todo dia se lida com isso e tem o contraponto dos advogados, não é? E depois tem aquela avaliação do juiz.
Exatamente. Não é? Então, essa parte, o Ministério Público, ele lida bastante e você acha que ele está preparado no momento para fazer uma proposta bem feita, uma proposta que também tenha o efeito social, educativo também. Essas 10 medidas, essas propostas, essas 10 medidas, elas vieram de procuradores que atuam no dia a dia do combate à corrupção. Hoje, uma das grandes bandeiras do Ministério Público é o combate à corrupção. Existem no Ministério Público procuradores que são especializados na persecução desse crime, na punição de crime de corrupção. Então, essas medidas vieram da experiência de procuradores, mais especificamente vieram dos procuradores que estão atuando na Operação Lava Jato em Curitiba, em Brasília, e eles analisaram a conjuntura e viram que essas brechas na lei eram impeditivo para que eles precisavam ser corrigidas para que haja eficácia. A gente já tem experiências de várias operações que, por causa de pequenas nulidades, anulou tudo. A Operação Castelo de Areia foi uma operação que teve o empenho do Ministério Público, da Polícia Federal, e no final o STJ, por uma nulidade, declarou a nulidade de tudo, e foi tudo em vão. E esse é o receio que nós temos com a Lava Jato e com outras operações e que estão em trâmite não só no cenário global, mas aqui também no Amapá, em pequenos estados. Eu imagino que vocês ficam... a preocupação que os procuradores têm em levantar a maior quantidade de prova possível, de os vínculos encontrados, e aí a preocupação de chegar no final do processo e encontrar uma brecha de oportunidade como essa, né? Como nós temos aqui no Amapá um exemplo, né? A Operação Mãos Limpas. Se avalia na volta, com um rápido intervalo de volta já. Muito bem, estamos de volta aqui com o segundo bloco. Estamos conversando com o Dr. Felipe Lucena. Ele é do Núcleo de Combate à Corrupção desse momento, principalmente, não é? Trazendo. Tem a pergunta do Josiel que ficou aí sobre a questão. Eu até faço questão de refazer a pergunta, porque eu imagino a inquietação que ficam os procuradores trabalhando em benefício da sociedade, a sociedade que mais está sofrendo com isso. Porque, Rodolfo, é inquietante você pegar um cidadão que rouba um pacote de café e vai preso, e um cidadão que está matando milhares de pessoas, roubando dinheiro público, tirando dinheiro da saúde, da educação, da segurança, ele não ser preso. E eu vejo gente motivada também por questões políticas que são contrários à ação do procurador lá do Paraná, que está cuidando da Operação Lava Jato, ou do juiz Sérgio Moro, mas levados pela aquela formulação de pessoas que dizem, olha, esses caras estão parando o Brasil, e parcela da população começa a acreditar que isso é verdade, e não é. Eles estão trabalhando pelo um benefício maior, pela uma vida futura melhor, com mais saúde, um benefício, um retorno melhor do dinheiro que nós pagamos dos nossos impostos, que é o trabalho que os senhores fazem, que o judiciário vem fazendo. Então eu acho que a preocupação dos senhores ela é maravilhosa, tem que contar com o apoio da sociedade. Num momento em que essa própria sociedade indignada está fazendo mobilizações e por coincidência o evento de vocês no dia 18, no dia 16 de agosto tem uma mobilização também de cunho nacional, e eu acho que é importante que quanto mais se fale sobre esses eventos de combate à corrupção, para que o cidadão consiga também, quem está em casa, entender que nós não estamos fazendo isso para parar o Brasil. O Brasil vivia uma ficção lá atrás. Nós vivíamos uma ficção onde nós não tínhamos informação do que estava acontecendo com o uso do nosso dinheiro. Aí começou a se falar assim, em transparência, em Ministério Público mais atuante, mas eu também imagino a inquietação que os senhores ficam, pensando na possibilidade de se indispor com tanta gente importante e poderosa, e depois no final esse cidadão ficar na cadeia 2 anos ou até prestar um serviço comunitário. Exatamente. E a questão toda, todo esse processo investigativo é desgastante, é complicado, é demorado, exige esforço físico, esforço humano dos procuradores que estão atuando, da polícia, do judiciário, e no final das contas uma pequena nulidade pode levar tudo por água abaixo. A lógica que a gente tem atualmente no nosso sistema é que para você corrigir um cano que está furado, vamos destruir toda a obra, um prédio. Essa lógica é irracional. Então a gente tem que corrigir esse sistema de nulidades e buscar uma efetividade maior, além
são 3 pilares. O primeiro é a prevenção, a segunda é uma punição mais efetiva, e em terceiro lugar, tão importante também quanto punir, é recuperar esses valores que são desviados. Hoje em dia a legislação ela é muito anacrônica mesmo, é difícil de você conseguir obter a recuperação de valores que são furtados, locupletados do poder público. Pois é, que estão protegidos sob a questão da própria lei bancária, né? Que ela também encobre uma porção de coisa, é difícil e às vezes quando pede para descobrir tem que ser bem claro no pedido da descoberta. Dessas 10 alterações que você propõe aqui no cartaz, né, que são 10 medidas. Essas 10 medidas todas são muito importantes, algumas são complementares ou todas são principais? Todas são importantes, mas o foco mesmo é o combate à corrupção. A lei, essas 10 medidas propõem a alteração do crime de corrupção. Hoje o crime de corrupção, peculato, que é basicamente desviar dinheiro público. Esses crimes têm pena muito baixa. Tem o risco de ocorrer a prescrição. O que é a prescrição? A prescrição é se passar muito tempo sem julgar, a pessoa não vai mais responder por nada. Então, esses crimes de desvio de dinheiro público, eles têm um grande risco de levar à impunidade. E a demora também no trâmite processual. Hoje em dia, um processo pode demorar 10, 15 anos, sem que tenha resposta nenhuma, sem que ninguém vá preso, sem que a gente consiga obter nenhum valor. Então a gente busca, primeiro, aumentar algumas penas de alguns crimes, os crimes de desvio de verba pública, de corrupção, seja em pequena monta ou grande monta, transformar a corrupção, quando for em valores elevados, como um crime hediondo, tal qual o homicídio é um crime hediondo qualificado, a corrupção em valores elevados seria também um crime hediondo e teria um tratamento penal mais rígido. E, além disso, uma maior celeridade na resposta. Porque hoje em dia, a pessoa só vai responder pelo processo penal efetivamente, pela sanção penal, depois que o processo vai até o STF. Isso demora 10, 15 anos e essa demora toda gera uma ambientação de impunidade que faz proliferar a corrupção. Então a gente busca, de um lado, aumentar as penas e, de outro, tornar mais célere a condenação. Causa na cabeça do cidadão a ideia de que o crime compensou para quem lesou o dinheiro público, não é isso? As questões dos recursos e a questão do foro privilegiado, eles estão nesse contexto aqui? Eu queria que você respondesse na volta, que nós temos outro intervalo. Muito bem, estamos de volta aqui conversando com o Dr. Felipe Lucena, e que é o coordenador do Núcleo de Combate à Corrupção do Ministério Federal aqui no estado do Amapá. Aí eu perguntava exatamente sobre essa questão dos recursos, porque tem um segundo grau que todo mundo vai atrás de segundo grau toda vez que tem prejuízos, considera que tem prejuízo no primeiro grau e tem sucesso. E essa escada com relação ao que tem foro privilegiado, tem prejudicado ou não? Em primeiro lugar, é um consenso hoje em dia que, antes de tudo, talvez tão importante quanto a prisão, ou até mais em alguns casos, é você asfixiar economicamente a pessoa que cometeu um crime de corrupção. Porque se ela cometeu um crime de corrupção, desviou o dinheiro público, ela vai ter recurso para poder contratar os melhores advogados, para levar o processo até as últimas instâncias, para poder buscar nulidades. Então, de forma justa, uma das propostas buscam que ocorra asfixia econômica daquela pessoa que usurpou verbas públicas, como meio até de também voltar aos cofres públicos aquele dinheiro que foi indevidamente locupletado e que volte para suas finalidades públicas, como investimento em saúde, educação e segurança. Então a gente propõe aqui algumas medidas legislativas que buscam exatamente facilitar o retorno desse dinheiro aos cofres públicos. A gente viu agora em pouco tempo algumas medidas que foram até publicizadas na mídia nacional, em que carros de luxo de políticos foram apreendidos pela Polícia Federal por ordem do Judiciário, a pedido do Ministério Público. A gente quer que isso vire uma rotina, algo mais frequente. Se a pessoa cometeu crime de corrupção, desviou dinheiro público, deve perder todo esse dinheiro que recebeu indevidamente. Sob pena da gente estar privilegiando uma pessoa que cometeu crime. A conta atualmente é que não fecha a conta. A pessoa, de forma racional e premeditada, resolve fazer um crime de desvio de verba pública, porque senão um crime que a pessoa faz sob emoção, na raiva, é pensado, é calculado matematicamente. E muito bem calculado. Muito bem calculado.
esse processo vai demorar 10, 15 anos até ter uma solução. A pessoa fica livre enquanto isso, usando e gastando um dinheiro que talvez nunca mais a gente consiga sequer rastreá-lo. Então, esse cenário em que a conta fecha para quem comete crime de corrupção, a gente quer fechar começando pela legislação. É uma Agora, conta macabra essa. Essa legislação, então, a pretensão, como se trata de um projeto de lei de iniciativa popular, vocês têm uma medida que estão tomando, né? Que eu vejo aqui, tem um boletinzinho, né? Que vocês vão usar esse boletim aqui para pegar as assinaturas. Exatamente. Analogamente com o que aconteceu na lei da ficha limpa, a lei de ficha limpa foi um movimento parecido, que a gente está querendo replicar agora, porque foi um movimento exitoso. Então, analogamente com o que ocorreu no movimento da lei da ficha limpa, a gente quer agora buscar a sociedade, que a sociedade se aproxime do Ministério Público para poder ajudar a mandar esse projeto de lei para o Congresso. Em vez de a gente pedir para um parlamentar qualquer apresentar esse projeto de lei, o Ministério Federal teve a ideia de buscar a sociedade para a sociedade enviar esse projeto de lei. Agora, a gente precisa de muitas assinaturas, muitas mesmo, não é um processo fácil, é um processo que, para a gente do Ministério Público, está desprendendo muito tempo e esforço, mas vale a pena, a gente acredita que vale muito a pena, porque o retorno disso vai ser muito bom. O Estado do Amapá é um estado muito estratégico para isso, porque a gente tem que conseguir 0,3% de eleitores. O que aqui no Estado do Amapá dá em média 1.400 assinaturas, não é tanto, é pouco. Então, diferentemente de estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, em que é muito difícil atingir essa meta, aqui não é tão difícil. Aqui com 1.400 assinaturas a gente bate nossa meta. Ele entrava na contagem do número de estados, dos Exato, 5 estados, dos 5 estados, seria cumprido a regra da lei. Exatamente. Então o Estado do Amapá é um estado-chave mesmo, porque é fácil a gente conseguir essa meta e a gente vai bater o 0,3% dos 5 estados. Eu quero colocar essa campanha no jornal que nós editamos aqui na televisão, se o senhor nos permitir, no Aqui Amapá, e também colocar à disposição dos senhores também o canal de televisão para fazer o chamamento da sociedade, que nós entendemos que é da maior importância, porque, procurador, nós vivemos aqui no Amapá, há alguns anos atrás, uma operação fantástica, chamada Operação Mãos Limpas. Envolveu mais de 600 policiais federais, mais de 30 procuradores da República. Foi uma coisa grande não só no tamanho, mas na importância do que aconteceu aqui. E até hoje nós não vemos resultado. Teve gente que passou por essa operação, que por não ter sido julgado, como o senhor falou, por esse tempo elástico que o senhor se referiu agora há pouco, conseguiu se eleger no Estado do Amapá. E o cidadão que está na ponta, que é o maior prejudicado pelo desvio do recurso público, não tem jeito, quem desvia recurso público é político, mal político, diga-se de passagem, porque não existem só maus políticos, existem bons políticos no Brasil. Mas quem desvia dinheiro público é os maus políticos. E o cidadão está pagando essa conta há tantos anos e começa a pensar que o crime compensou. Porque o cara roubou, foi preso e voltou de novo, se elegeu e continuou vivendo uma vida normal. Então, é por causa dessas situações que a gente quer se juntar aos senhores também e se colocar à disposição nessa campanha tão importante que nós temos. Agradeço. O Ministério Público Federal não vai conseguir fazer tudo sozinho, é impossível. A gente precisa das instituições públicas, Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público do Trabalho, todas as instituições públicas se juntem conosco nessa campanha. Se vão contar com a ajuda do Estado? A gente vai convidar todas as instituições que estejam dispostas porque as assinaturas para pegar, tem uma prática que o interior ele contribui bastante nessas assinaturas e também gostaria, evidentemente, de participar, né? O pessoal do interior do Estado. O Ministério Público do Estado, ele tem um capilaridade, é nosso parceiro, é uma instituição irmã do Ministério Público Federal, está com a gente nessa campanha. Já estão inseridos na campanha. E a gente vai convidá-los formalmente agora quinta-feira, 8h30 da manhã, no sede da Procuradoria da Justiça aqui, Ministério Público Estadual. Mas é uma instituição irmã que tem uma capilaridade muito grande no interior. Então a gente vai contar com o apoio dessa instituição que é irmã, que vai tem esse alcance maior na população. Qual é o documento que o eleitor, porque tem que ser eleitor para participar? Exatamente. Qual é o documento que o eleitor tem que apresentar ou colocar o número de acordo para não acontecer, por exemplo? Tem um episódio da Marina aí que ela fez quando fez a rede, foi assinatura também, mas quando chegou lá foi glosado mais da metade da assinatura. Exatamente. O Congresso Nacional ele coloca restrições formais para que a população exerça esse direito de cidadania, que é mandar um projeto de lei. Então, eles trazem vários requisitos, mas o Ministério Federal está disposto a gastar forças para ajudar. Orientando. Não só orientando, por exemplo, existe que a pessoa coloca o título de eleitor. Ninguém anda com o título de eleitor. Ninguém anda.
Então, claro. E ninguém sabe também de cabeça o título de eleitor. Mas basta que a pessoa coloque o nome, o CPF, o nome da mãe, que a gente vai fazer essa pesquisa no setor de informações do Ministério Público e preencher esse dado. Então a gente está disposto a gastar força e matéria humana e pessoal para poder ajudar nesse projeto de lei. Então como é que a pessoa faz? É bem simples. Entra no site 10medidas.mpf.mp.br, imprime a lista e preenche. Coloca o nome da mãe, o CPF e assina. A lista é uma lista desse tipo aqui. Essa lista aqui, é exatamente essa lista. Imprime, assina e faz o que depois? Imprime, assina, pega a assinatura de familiares, pega a assinatura de colega, marca um dia para todo mundo assinar e depois manda para a Procuradoria da República aqui no Amapá, que a gente vai coletar todas as assinaturas e remeter depois. Fica centralizado lá. Exatamente. Fica centralizado lá. No primeiro momento a gente está deixando centralizado lá. Mas a gente está vendo a possibilidade de fazer convênios com outros órgãos e instituições para deixar posto de coletas. Mas, por enquanto, o posto de coleta oficial é a sede da Procuradoria da República aqui, né, Nestino Borges 353. Muito bem, nós conversamos com o Dr. Felipe Lucena, que é do Núcleo de Combate à Corrupção da Procuradoria da República aqui no estado do Amapá. E nós estamos satisfeitos, o nosso tempo acabou também, eu espero que você tenha compreendido. Nós devemos voltar neste assunto outras vezes, né, José? Eu gostaria muito. Pronto, voltar neste assunto durante quando for lançado o projeto, que vai ser agora no dia 18, terça-feira, não é? Então, nesse momento eu quero... Eu já peço que você assine aqui, dando a colaboração. Assinarei sim. Tá certo? Tá certo. Eu vou assinar, José assina, tá vendo? Assino com o maior prazer. Tá certo. Nós voltamos... noutra oportunidade aqui conversando com todos nós e espero que você tenha gostado da entrevista. De volta.